Vamos lá, minha gente, vamos seguir aqui. Já vou fazer a projeção na telinha aí para que vocês acompanhem, né? Então a gente terminou o bloco passado tratando aqui sobre prerrogativa de foro. E eu quero tratar também sobre outra prerrogativa, tá? Em linhas gerais, eu acho que isso era importante a gente relembrar aqui. Eu quero tratar com vocês agora sobre a chamada imunidade formal, né? Que tem dois desdobramentos aí. A imunidade formal relativa ao processo e a imunidade formal relativa à prisão. Porque vocês podem observar aqui, ó. Vejam o que aqui diz o parágrafo 2º, né, do artigo 53. Desde a expedição do diploma, mais uma prerrogativa garantida aí ao parlamentar a partir da expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante delito, né, salvo em flagrante de crime inafiançável. Neste caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão, né? E o parágrafo 3º também diz o seguinte: recebida a denúncia aqui, né? Deixa eu colocar para cá, aqui, ó, parágrafo 3º, né? Recebida a denúncia contra o senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à casa respectiva que, por iniciativa de partido político nela representado, né, e pelo voto de maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. O pedido de sustação será apreciado pela casa respectiva no prazo improrrogável de 45 dias do seu recebimento pela mesa diretora. A sustação do processo suspende a prescrição enquanto durar o mandato. Olha só, essa imunidade aí, pessoal, é a que nós chamamos de imunidade processual, tá? Ou, na verdade, o que a gente pode chamar de imunidade, ó, imunidade formal. E essa imunidade formal aqui, ela é uma imunidade que se desdobra, né? Imunidade formal relativa à prisão, né? E também relativa ao quê? Relativa ao processo. Pois bem, vejam só, lembre-se basicamente o seguinte, pessoal, né? Lembre-se do seguinte, daquele pressuposto, né? Que a prerrogativa ela impõe aqui? Ela impõe uma série de garantias, uma série de elementos aqui que possibilitam a necessária independência, né? E necessária autonomia do parlamentar no exercício do seu mandato. E quando a gente observa que o parlamentar ele só pode ser preso em hipóteses específicas e que eventuais processos contra ele, né, podem levar o processo pode ser suspenso, inclusive por iniciativa da respectiva casa do parlamentar, a gente tem que lembrar isso dentro de uma contextualização, obviamente, né? Quando a Constituição atribui à Câmara ou ao Senado deliberar se o parlamentar vai continuar preso ou não, deliberar se o processo vai, né, vai continuar em andamento ou não, a gente está falando aqui de um cuidado que eventualmente a casa precisa ter para coibir e impedir eventuais processos, eventuais prisões, como forma de retaliação, né, da atuação do respectivo parlamentar. Então aqui, dentro de uma lógica representativa, dentro de uma lógica democrática, os parlamentares têm essa iniciativa e têm essa capacidade. Mas lembre-se daquela contextualização, de observar isso dentro de um contexto de redemocratização do país. É óbvio que atualmente a gente visualiza, né, algumas situações esdrúxulas nesse sentido. Eu lembro de um caso que ocorreu ali mais ou menos em 2006, né, na Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. À época, a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia tinha 24 deputados estaduais. Desses 24, 23 estavam sendo investigados por um esquema de corrupção, né, liderado inclusive pelo presidente da respectiva Assembleia Legislativa de Rondônia. Por força do artigo 27, né, do texto constitucional, ali, parágrafo 1º, o próprio caput, que estabelece a extensão das prerrogativas dos deputados e de senadores aos deputados estaduais. Se um deputado estadual ele é preso, ele também tem essas prerrogativas, da Assembleia poder sustar o andamento do processo, da Assembleia poder deliberar se manter ou não a prisão, se ele foi preso em flagrante delito de crime inafiançável, etc. E isso não aconteceu, né?
o deputado, o presidente da casa foi preso e a casa não deliberou se mantinha ou não a prisão dele. Isso foi parar no Supremo Tribunal Federal, essa discussão, através de impetração do mandado de segurança. E eu lembro que, à época, a relatora do processo foi a ministra Carmen Lúcia, e ela fez uma interpretação sistemática, dizendo basicamente o seguinte: olha, nesse caso aí não se aplica o artigo 53, o parágrafo 2º da Constituição Federal. Porque esse dispositivo, a razão de ser, a teleologia dessa norma é garantir ao parlamentar, né, uma proteção de eventuais interferências ou de eventuais retaliações em razão da sua atuação. Então, se a gente coloca isso em prática e determina que a Assembleia Legislativa, né, composta por 24 deputados, dos quais 23 estão integrando uma organização criminosa, se a casa vai deliberar se manter ou não a prisão do apontado como chefe da quadrilha, o que é que provavelmente iria acontecer? Eles iam colocar o presidente da casa em liberdade. E aí você não alcançaria a finalidade da norma, né, que é proteger, na verdade, em razão de um eventual abuso, de uma eventual interferência no mandato, né? O que na prática isso não iria ocorrer se a situação fosse realmente aplicada. Então, à época, o Supremo Tribunal Federal fazendo, né, na pessoa da ministra Carmen Lúcia, fazendo essa interpretação sistemática, disse que não tinha como aplicar aquele determinado entendimento, né? Então a gente tem aqui algumas situações, né? Algumas situações esdrúxulas daí, né? Quanto a essa questão das imunidades, exatamente em decorrência, né, de situações concretas. Então veja, essa imunidade aqui, né, imunidade formal, ela se impõe a partir de uma lógica da prisão, né, que diz basicamente o seguinte: que o parlamentar só pode ser preso, né, em flagrante, e se o crime for o quê? Inafiançável, tá? Então, ó, é preciso que essas duas situações aqui elas estejam preenchidas. Óbvio que eu não vou discutir com vocês aquilo que está previsto lá no artigo 302 do Código de Processo Penal, que estabelece as hipóteses de flagrante, né? O flagrante próprio, flagrante impróprio, flagrante presumido, né? Há uma série de possibilidades ali que a gente encontra no Código de Processo Penal, mas basicamente o que é o flagrante? É quando o indivíduo está ali praticando o elemento nuclear do tipo penal, está cometendo o crime ou está ali, né, na iminência de cometê-lo, acabou de cometer, enfim, isso pode ensejar aqui a prisão em flagrante. E o caráter aqui inafiançável do crime, né, como são, por exemplo, os crimes hediondos, naquela hipótese em que o crime não comporta o arbitramento de um valor pecuniário para que o sujeito responda em liberdade ao processo, né, e receba ali a famosa liberdade provisória. Foi preso em flagrante, né? Na audiência de custódia, o que é que o magistrado pode fazer? Pode converter aquela prisão em flagrante em preventiva, né? Ele pode colocar o indivíduo em liberdade, né, liberdade provisória com arbitramento de fiança ou não, ou ainda pode aplicar uma medida cautelar diversa da prisão, prevista lá no artigo 319 do Código de Processo Penal. Então, nesse sentido aqui, o caráter inafiançável do crime cometido pelo parlamentar, né, é aquele crime que não é possível se conceder aqui a fiança para que o sujeito responda, né, ao processo em liberdade. Então, nesse caso aqui, a hipótese de prisão do parlamentar é exatamente diante do preenchimento desses requisitos aqui, né? A prisão em flagrante de crime inafiançável. E se o parlamentar eventualmente for preso nessas circunstâncias aqui, a casa tem que ser notificada, né? Você pode observar isso lá do próprio texto constitucional. Veja aí o que diz, né? O parágrafo 2º. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas, ou seja, até 24 horas o delegado de polícia que lavrou ali o auto de prisão em flagrante tem que notificar a respectiva casa. Por quê? Porque a casa é quem vai deliberar. Veja, o prazo de 24 horas aqui é importante perceber, tá? Não é para a casa deliberar se o parlamentar vai continuar preso ou não. O prazo de 24 horas é para que o parlamento, para que a casa seja notificada. Então ela pode colocar 2 dias depois para apreciação, 3 dias depois, 1 semana depois, não importa. Mas o prazo de 24 horas é para que ela seja notificada, né, daquela prisão. Tranquilo? Então, ela é notificada aqui no prazo de 24 horas e vai deliberar por maioria, né? Ela delibera por maioria, né? Ela vai deliberar aqui por maioria se vai manter ou não a prisão daquele parlamentar. Tranquilo? Olha só,
Final de 2015, aconteceu um fato interessante aqui no Brasil, que foi uma decisão proferida pelo ministro Teori Zavascki, o falecido ministro, né, no final de 2015, que determinou a prisão do ex-senador Delcídio do Amaral. À época era senador pelo PT, e a acusação era de que Delcídio do Amaral estava atrapalhando as investigações. Na época, Delcídio tinha sido interceptado com aquele Nestor Severo, né, um dos alvos aí de prisão da Lava Jato, e ele estava eventualmente ali tentando impedir que Nestor Severo delatasse, né? Estava meio que organizando até uma rota de fuga para o Nestor Severo. E aí sobreveio uma decisão da lavra do ministro Teori Zavascki determinando a prisão do ministro, do senador Delcídio do Amaral. Eu lembro bem dessa decisão porque deu uma repercussão enorme. Porque a primeira crítica que foi feita à decisão foi basicamente a seguinte: mandado de prisão? Mandado de prisão contra um deputado, contra um senador? Não. O mandado de prisão ele só pode ocorrer se houver uma condenação. Embora a Constituição não fale sobre isso, mas já é jurisprudência pacífica, né, do Supremo Tribunal Federal, que o parlamentar ele não pode ser preso, salvo em flagrante delito, que a gente acabou de ver, salvo em flagrante delito de crime inafiançável, ou em razão de condenação. O Supremo pode condenar um parlamentar ao regime fechado e determinar a sua prisão. Há exemplos, inclusive, na prática disso daí. Pois bem, então o ministro Teori Zavascki mandou prender Delcídio do Amaral. Isso gerou uma repercussão negativa e essa foi a primeira crítica. Como assim mandar prender? Não pode, não existe, não tem uma condenação. É uma prisão cautelar, porque veja, quando a Constituição ela impõe que o deputado ou senador só pode ser preso em flagrante delito de crime inafiançável, a gente está, na verdade, observando que ele não pode ser preso temporariamente, não pode ser preso preventivamente. Qualquer outra prisão cautelar não pode ser aplicada ao parlamentar. Né? Apenas essa única hipótese de prisão em flagrante de crime inafiançável ou né, aqui, diante de uma condenação imposta pelo Supremo Tribunal Federal, e aí o próprio Supremo se encarrega de expedir o mandado de prisão para cumprimento de pena. É um instituto aqui, uma consequência jurídica completamente diferente, não é? E aí surgiu essa decisão. Delcídio do Amaral foi preso. O Senado foi notificado, né, porque obviamente teria que deliberar em razão da prisão. Como não se tratava de uma prisão para cumprimento de pena, independente de como se chamasse a prisão, né, ela seria haveria necessidade da casa deliberar. Eu lembro que o Senado acabou decidindo pela manutenção da prisão do Delcídio do Amaral. Mas o mais interessante e o mais impressionante disso daí é que quando você lê o voto, a decisão do ministro Teori Zavascki, né, você não encontra em momento algum ele dizendo que estava determinando uma prisão preventiva ou dizendo que estava determinando uma prisão temporária, obviamente, né, no curso das investigações ali, dependendo do estágio, uma das duas hipóteses seria viável, se fosse na investigação preliminar temporária, já no curso do processo caberia preventiva e também em situações excepcionais também caberia preventiva durante a investigação, né? Pois bem, essa decisão foi proferida e quando você lê o voto, você vê o ministro falando de prisão cautelar. Ele não fala de flagrante, ele não fala de temporário, ele tentou de alguma forma burlar. Mas olha só, apesar das críticas, né, no próprio voto do ministro, ele tentou de alguma forma preencher esses requisitos constitucionais para a determinação da prisão. Então ele meio que tentou camuflar para dizer que ele quer uma prisão em flagrante com a expedição de um mandado. Veja que situação, né? Era meio que uma tentativa de preenchimento dos requisitos para uma prisão em flagrante, mas que era uma prisão em flagrante a partir da determinação de um mandado judicial. Veja só o que ele disse, né? Ele disse basicamente o seguinte: olha só, a Constituição impõe que o parlamentar só pode ser preso em flagrante delito de crime inafiançável. Beleza. Mas aí o que ele fundamentou para dizer que esses dois requisitos estavam preenchidos na prisão do Delcídio do Amaral? Ele disse o seguinte: olha, uma das acusações contra Delcídio do Amaral era a de que ele integrava uma organização criminosa. Integrar a organização criminosa é um crime permanente. E um crime permanente cujos efeitos se protraem no tempo comporta a prisão em flagrante, né? A cada dia que se renovam os efeitos daquela conduta delituosa, é possível a realização da prisão em flagrante. Veja,
o exercício irregular de uma profissão. É um crime permanente, porque enquanto o indivíduo estiver ali exercendo irregularmente aquela profissão, estariam se renovando, né, o elemento nuclear do tipo penal e, como tal, caberia, né, a prisão em flagrante desse crime permanente. Então, o fato de Delcídio do Amaral integrar uma organização criminosa faria com que ele estivesse ali cometendo um crime permanente e, como tal, caberia a realização da prisão em flagrante. Então, primeiro requisito aqui preenchido: a prisão em flagrante ela poderia existir porque Delcídio integrava uma organização criminosa. E o segundo aqui, né, o segundo requisito do crime inafiançável, e foi bem interessante esse argumento também, eu considero que foi um duplo twist carpado hermenêutico, mas foi uma digamos assim, uma inovação, né, um argumento ardiloso utilizado pelo ministro, mas ele disse basicamente o seguinte: olha, Delcídio do Amaral estava sendo acusado de atrapalhar as investigações e a produção de prova, né? Vocês devem se recordar que lá no 312 do Código de Processo Penal, um dos requisitos lá para a decretação de prisão preventiva, né, sem embargo aqui de alterações que o pacote anticrimes promoveu na sistemática da prisão preventiva, mas você vê lá que, para fim de garantia da aplicação da lei penal, para fim de garantia da instrução processual, ou seja, o cara está ameaçando a testemunha, rasgou um documento, está querendo fugir, algo nesse sentido que atrapalhe a produção probatória no curso daquele processo, ele pode ser, né, preso preventivamente. Só que o Código de Processo Penal diz que, quando estiverem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, mesmo que o crime seja afiançável, não se concederá fiança. Isso está no título lá do Código de Processo Penal, que trata sobre arbitramento de fiança, né? Então veja o raciocínio aqui que o ministro fez. O ministro disse o seguinte: mesmo que o crime, né, que ele está ali cometendo seja um crime que comporte o arbitramento da fiança, como ele preenche os requisitos para a decretação da prisão preventiva, porque ele está aqui tentando, né, frustrar a produção probatória no curso de um processo, então, estando presentes os requisitos da preventiva, né, como eu não posso decretar uma preventiva contra o parlamentar, mas, consequentemente, os requisitos da preventiva estarem presentes impede a concessão da fiança, então ele está aqui, no fundo, cometendo um crime que é inafiançável. Então, nesse caso, haveria o preenchimento dos requisitos para a determinação da prisão do Delcídio do Amaral. Então, isso deu muito o que falar, porque, repito, foi um duplo twist carpado aqui, hermenêutico, né, que o ministro praticou e mandou prender. E Delcídio ficou um tempão preso, depois foi cassado, né? O seu mandato foi cassado pelo Senado, ele foi ao Senado para poder se manifestar ali também, etc., fazer a sua defesa, até porque é garantida a ampla defesa, né, no curso de um processo de cassação. Mas a verdade é que isso foi talvez de um ciclo, né, de uma sequência de casos que a gente vai falar daqui a pouco. Esse foi o primeiro caso assim que houve um impacto, né, uma mudança significativa de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ou talvez nem tanto uma mudança de jurisprudência, mas uma de certa forma, um entendimento que até então não era um posicionamento que vinha sendo firmado, né? A gente não tinha visto isso até então. Mas a verdade é que foi isso que aconteceu, e o ministro Teori Zavascki mandou prender o Delcídio do Amaral exatamente com esses argumentos, né? Depois, se vocês quiserem, dê uma pesquisada aí no Google e coloquem lá, tem um texto do Márcio, né, do professor Márcio lá do Viseu Direito, maravilhoso, explicando a decisão, e é bem didático, dá para você entender perfeitamente o que foi que aconteceu, tá? Esse foi um caso aí bem interessante que ocorreu ali no final de 2015. Então veja, essa é a imunidade formal, né, relativa à prisão. O texto constitucional, né, do parágrafo 3º ao parágrafo 5º aqui, ainda trabalha com a ideia da imunidade formal relativa ao processo, né? O que é isso aqui? Que se o parlamentar, né, tivesse sido denunciado pela Procuradoria-Geral da República, veja que a leitura que a gente deve fazer desses dispositivos é a partir da leitura do entendimento firmado pelo Supremo na Ação Penal 937, tá? Então a gente deve fazer a leitura a partir do que diz aquela respectiva ação penal. Então veja, se o parlamentar cometer um crime, né, após a diplomação, e esse crime tem relação com o exercício da função,
ele pode ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República, né? Em razão ele pode ser denunciado em razão do cometimento do crime, ou ele pode sofrer uma queixa-crime também, né? Dependendo ali da natureza do crime que foi praticado pelo parlamentar, que se processa mediante ação penal pública ou mediante ação penal privada, ou denúncia ou queixa, crime aqui para a gente poder observar. Quando isso acontece, veja que a Constituição ela apresenta a possibilidade, veja o que diz o texto aqui, né? Recebida a denúncia contra o senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à casa respectiva, né? Então o Supremo manda uma mensagem lá, isso está previsto em regimento interno, né? Como é que isso vai ser notificado e etc, como é que o Supremo vai notificar, e regimento interno da Câmara e do Senado também, como é que se registra, né, essa notificação. Então veja, o Supremo informa a respectiva casa, né, que por iniciativa de partido político, né, nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá até decisão final, ou seja, até o processo terminar, né, sustar o andamento da ação. Então veja que a Constituição ela permite, né, ela permite aqui, no caso do processo, né, ela permite a respectiva casa fazer o quê? Ela permite a respectiva casa sustar o andamento daquele determinado processo. Vejam bem, pessoal, que eu quero que vocês prestem atenção nisso, né? Que até 2001, vê que situação, né? Para o Supremo Tribunal Federal receber uma denúncia contra um deputado ou um senador, o Supremo precisava de autorização da respectiva casa. Só que isso não dava certo, né? A Câmara e Senado nunca autorizavam o início de um processo contra um dos seus. Até que, né, depois de muito debate, muito clamor público, muita discussão e muita crítica ao Senado e à Câmara, aprovaram a emenda constitucional 35, que dentre outras mudanças estabeleceu, né, e retirou esse requisito de necessidade de autorização da Câmara ou do Senado para que o Supremo recebesse uma denúncia contra um deputado ou um senador. O que é que acontece? A partir de 2001, o Senado recebe a denúncia e notifica. Aí depois de receber a denúncia, que a casa vai ali escolher se vai suspender ou não o andamento do processo. Isso, de certa forma, traz até um custo político, né? Porque, imagina, né? O Supremo recebe uma denúncia, né, contra um deputado ou contra um senador. E aquilo foi uma conduta grave, tá todo mundo sabendo, aquilo foi explorado, né, pela mídia. E se a casa ela vai nesse sentido, se arvora nesse direito de querer suspender o andamento de um processo, a repercussão seria extremamente negativa, né? Então isso, de certa forma, aqui faz com que a casa, o deputado, a Câmara dos Deputados ou o Senado tenha um custo político grande, né, após o recebimento da denúncia de querer suspender o andamento de um processo, né? Então isso aqui é muito, de certa forma, até coibiu, né? Você vê que são poucos os casos de lá para cá em que Câmara ou Senado suspendeu o andamento de um processo, né, contra um dos seus. Isso aqui foi bem importante, foi uma alteração bem importante, né? Então veja, a casa pode sustar até, né, o fim do processo, né, até a decisão final. No parágrafo 4º diz que o pedido de sustação será apreciado pela casa respectiva do prazo improrrogável de 45 dias, né, do seu recebimento ali pela mesa diretora. Então, se o partido político pede que haja ali a análise da possibilidade de sustar o andamento de um processo, né, então, a mesa diretora ela vai ter o que aqui? Ela vai ter 45 dias, né? Tem que colocar isso lá em análise do plenário no prazo de 45 dias. Tem que fazer isso daí num prazo improrrogável. Então a Constituição determina isso aí, esse prazo de 45 dias. Então, obviamente, né, esse prazo improrrogável de 45 dias aqui, se o processo for sustado, né, obviamente que vai suspender também a prescrição, tá? Então aqui também, além desse prazo aqui de 45 dias, aqui a gente tem o que? Nessa análise a gente tem suspensão da prescrição, tá? Decisão sábia, obviamente, do constituinte. Afinal de contas, se o processo tem o seu andamento suspenso, significa dizer que ele só volta a correr após o encerramento do mandato do parlamentar. Então, quando tiver ali o mandato do parlamentar, aquele processo vai ficar suspenso. Então, veja o tempo que pode acontecer, né? Principalmente por conta daqueles parlamentares que são profissionais, né? Imagina o tempo que pode durar
a suspensão do processo. Então, para o crime para não gerar essa impunidade, a impossibilidade do Estado exercer o seu jus puniendi, a prescrição do crime ali ela também fica suspensa, tá? Então veja que essa questão aí ela é muito importante, porque cabe à casa, né, em relação à imunidade formal, tanto suspender o andamento do processo, quanto eventualmente deliberar se manter ou não a prisão do parlamentar que foi preso em flagrante delito de crime inafiançável. Lembrando que a casa precisa ser notificada, né, em até 24 horas sobre a realização daquela prisão, né, sobre a efetivação da prisão, para que delibere. Isso aqui são competências, né, que são atribuídas. Vocês vão ver que isso aqui é um panorama geral, porque há uma série de desdobramentos, né, uma série de repercussões, de problemas enfrentados pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Eu até já falei uma aqui, que esse caso do Delcídio do Amaral, mas há outras repercussões que a gente vai discutir no próximo bloco, tá bom? Então continua aí assistindo e daqui a pouco a gente volta a conversar ainda sobre, né, essas intersecções aí do direito penal, do processo penal com a Constituição, tá? Até daqui a pouco.